Povo Cop, eu sou o Hélito Espanha. Estamos aqui no Podcop, o podcast do Cicobi Credivaz. E hoje, num espaço diferente, hoje viemos visitar o Dr. Luiz Henrique, que está tratando sobre câncer de próstata. Novembro Azul, seja bem-vindo, Dr. Luiz Henrique. Muito obrigado por me receber. Quem é Dr. Luiz Henrique? Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, porque afinal de contas você vai trazer aqui um monte de dicas, né, sobre esse tema que tem uma relevância, que tem uma importância para os homens se cuidarem. Meu nome é Luiz Henrique Serra Miranda, sou médico urologista, com formação pela UFMG em Belo Horizonte, há 15 anos atuando aqui em Varginha e região, atendendo os homens de toda a região, lá no Instituto de Urologia do Sul de Minas. E é com grande prazer que a gente vem hoje trazer alguns esclarecimentos para vocês. Que bom, prazer é nosso, vamos direto ao ponto, né? O câncer de próstata, né, é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina, isso mundialmente. Fala para nós, né? Novembro Azul, né, uma marca importante essas datas, né, para que, né, a população se atente, lembre, né, de poder ter os seus cuidados. Vamos lá, inicialmente, quais são as primeiras dicas que você pode falar sobre o câncer de próstata? Esse movimento do Novembro Azul, ele começou justamente pela grande incidência da doença na população em geral. O movimento começou na Austrália, e com 2 irmãos que se mobilizaram e esse movimento se expandiu, alastrou pelo mundo afora. E aqui no Brasil não foi diferente e cada vez começou a tomar mais corpo. Para vocês terem uma noção, a incidência do câncer de próstata hoje no Brasil, segundo o INCA, é em torno aí de 70 mil novos casos ano. O segundo câncer mais comum, que seria ali o câncer de pulmão, em torno de 17 mil novos casos ano. Então, assim, é uma incidência bastante intensa na população. E daí o motivo das pessoas se mobilizarem, porque em fases iniciais o câncer de próstata ele é assintomático, ele não dá sintomas. Então a pessoa precisa ter uma busca ativa no sentido de fazer um diagnóstico precoce. Tá. Luiz Henrique, tem alguma dica ou algo que você fala assim, olha, faixa etária, ou isso não é uma variável relevante? Tá. A recomendação que hoje a gente tem da Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens comecem a fazer os exames pensando no diagnóstico precoce de um câncer de próstata a partir dos 50 anos. Esses exames de prevenção constam do exame de sangue e o famoso exame de toque retal. Tá. Para os pacientes que têm histórico familiar ou são afrodescendentes, precisa começar aos 45, um pouco mais cedo. Luiz Henrique, né, a gente entende aí, né, que muitas vezes há um certo preconceito, às vezes falta do entendimento, falta da informação com clareza, dela ser direta. Eu sempre digo isso, que eu busco trazer, né, nos nossos bate-papos aqui, é uma coisa muito simples. Qual é a simplificação que você poderia trazer e a dica para os homens, né, para as pessoas se cuidarem? Perfeito. Considerando que o câncer de próstata não dá sintomas em fases iniciais, a realização do exame de sangue é importante e muitos homens nos questionam se há a real necessidade de se fazer o exame de toque. Certo. Pelo preconceito, pelo medo, achando que o exame vai demorar muito tempo ou vai doer, coisa que não acontece. O exame em si é muito rápido, é questão de uns 5 segundos e é indolor. E ele é necessário. E ele é necessário. Aí que entra a questão. Se a gente considerar um espectro aí de 10 homens que tenham câncer de próstata, se esses 10 homens fizerem o exame de sangue vai se alterar em torno de 6 desses 10 homens, 5 ou 6. Se você pegar esses mesmos 10 homens e fizer só o exame do toque vai se alterar em torno de 4 a 5 desses 10 homens. Então ele tem um índice de precisão maior. Isso. A questão é juntar as duas formas de detecção. Perfeito. Fazendo os 2 exames juntos, PSA e o exame do toque, de cada desses 10 homens, praticamente 9 a gente consegue fazer essa detecção de uma maneira precoce.
Perfeito. Daí é o motivo de se agregar o exame do toque ao exame do PSA do sangue, porque senão vai ficar uma parcela maior de pacientes que também não serão diagnosticados. Perfeito. Quer dizer, são duas formas, dois métodos Perfeito. que somados, né, garantem uma maior eficácia, né, e uma eficiência aí de resultados. Esse é o racional por trás dos dois exames. Tá. Quando o homem deve procurar? Você está falando aí a questão da idade, você falou que é assintomático, então eu estou falando como homem, e aí, que hora que é? Então, olha, eu estou com 40 e poucos anos, e aí, eu vou, não vou? Isso é anual? Como é que funciona? Perfeito. As recomendações hoje da Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens comecem a fazer o exame de prevenção através do toque PSA a partir dos 50 anos para todos os homens. Sem exceção. Sem exceção. Para os casos para as pessoas que têm um histórico familiar positivo ou são afrodescendentes, a recomendação é que comece 5 anos mais cedo, aos 45. Tá, uma pergunta, né? O homem procurou, fez os exames, fez o PSA, fez o toque, e aí identifica, é para temer, tem cura, não tem cura? O câncer de próstata detectado em fases iniciais, ele tem cura próxima a 90%. Tá. Então, daí o motivo desse reforço e da necessidade de se detectar em fases precoces. Isso vai ajudar na questão do tratamento em si. Simplifica o tratamento e, além disso, consegue fazer a cura na maior parte das vezes. Então, a regra plagiando aí, a regra é clara. Tem que ser preventivo. Perfeito. É sobre isso. Com certeza. Tá. Dentro dessa prevenção, doutor Luiz Henrique, vamos lá. O homem que foi diagnosticado, voltando aí, insistindo nessa pergunta. Aí você está dizendo, olha, se é fase inicial, ok. Que tipo de tratamento que ele vai receber nesse processo, considerando que ele foi diagnosticado numa fase inicial da doença? Exatamente. Hoje existem vários tipos de tratamento para o câncer de próstata. Quando detectado em fases iniciais, a gente, como terapias curativas, a gente tem 2 possibilidades: a cirurgia ou a radioterapia. Certo. Sendo que a cirurgia hoje a gente consegue, com o auxílio do robô, fazer a cirurgia robótica, diminuir justamente os índices de disfunção sexual ou de incontinência que podem acontecer depois do tratamento. Então, essa é uma cirurgia que veio para ficar e cada vez mais está sendo usada como forma inicial de tratamento. Graças a Deus. É a tecnologia a favor da medicina, né? Com certeza. Tá, doutor Luiz Henrique, vamos lá. Novembro Azul, né? A gente está aqui nesse podcast, aqui, né? No Cicobi Credivaz. Hoje, inclusive, num espaço diferente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. O mês de novembro, de fato, ele aumenta a busca dos homens para esse exame, né? Tanto PSA quanto o toque? A gente percebe no consultório, sim, uma procura maior. E o que a gente mais percebe, na verdade, assim, à medida que o tempo tem passado, é justamente essa quebra de preconceitos. Que legal. Que a gente percebe também ao longo do ano. Principalmente os homens vindo, procurando, independente do mês. É lógico que há um reforço positivo nessa época, mas que aos poucos essas barreiras vão sendo quebradas e, enfim, legal. A gente vai conseguindo. E o preconceito ainda é uma realidade? É uma realidade, a gente percebe muitos homens ainda resistentes e geralmente os homens que vêm acompanhados de suas esposas, mulheres, geralmente elas estimulam bastante a procura. É um dado interessante do IBGE que as mulheres vivem, em média, 6 a 7 anos a mais do que os homens, em termos de estatísticos. Eita! Não é à toa. Mulher se previne mais, mulher tem menos preconceito na questão de realização de exames e acabam que estimulam os maridos a procurar. Gostei desse dado. Então isso é um fato, né? Quer dizer que os homens que mais procuram, então, estimulados e incentivados pelas esposas. Com certeza. Olha só. Vamos lá. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, doutor Luiz Henrique, que dica que você poderia dar, né? Independente, né? Claro, olha, Novembro Azul, você que nos assiste, vocês que estão aqui no nosso podcast,
se liga, né? Se você tem aí essas características, né, que o Dr. Luiz Henrique está trazendo aqui para nós, procure o especialista, procure o teu médico. Qual médico ele deve procurar? Isso é óbvio. Eu falo aqui no meu podcast, o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Que médico ele tem que procurar? Ele vai num clínico, ele vai no urologista, onde que é? É importante saber, a prevenção do câncer de próstata ela é feita no consultório do urologista, o médico especialista na saúde do homem. O urologista, muitos não sabem, e aquilo parece óbvio, mas não é. O urologista ele mexe com a parte urinária, tanto de homens quanto mulheres, mas também mexe com a parte sexual masculina. A gente recebe muitos pacientes no consultório com problemas, por exemplo, de hemorroida, que são problemas do intestino, e que daí é mais uma função do proctologista e não do urologista. O urologista ele fica focado então na saúde sexual masculina, e aí entra a questão da próstata e as doenças relacionadas, e também na saúde do trato urinário, tanto de homens quanto de mulheres. Tá. Olha só, eu estou trazendo isso porque às vezes as pessoas falam, Wellington, você vai fazer uma pergunta dessa, isso é óbvio. Para mim, eu entendo que a comunicação precisa ser simplificada. Né? Igual você está trazendo aí, ó, o proctologista tem um papel, o urologista tem outro papel. Perfeito. Tá. Novembro Azul, dica para fechar, para você falar para os nossos seguidores, para quem nos assiste. Aproveitando para o mês de novembro começando, tentar conscientizar os homens a cada vez mais procurar se cuidar, não só agora, mas ao longo de todo o ano, porque detecção precoce, diagnóstico mais simplificado e tratamento facilitado com menos complicações. Luiz Henrique, já fiquei íntimo, muito obrigado aí por todas as informações, as dicas, né, que você trouxe aqui. É um prazer recebê-lo e que a gente tenha aí essa conscientização. Perfeito, a gente agradece a oportunidade, trazendo esse assunto de imensa importância para a população. Muito obrigado, valeu pela participação. Até. O Povo Cop, nós vamos ficando por aqui com o podcast do Sicoob Credvaz. Se liga! Ainda não segue as nossas redes sociais? Vai lá, @Sicoob Credvaz. É sobre isso.